Semana passada, entre os dias 6 e 9 de julho, rolou a Semana de Alta Costura em Paris. E posso dizer que foi uma das semanas de alta costura mais esperadas do ano, porque foi a grande estreia de várias casas na alta costura, sob nova direção, sob novos nomes, desde que houve essa grandíssima dança das cadeiras no mundo da moda e nas casas de moda. Então vamos falar sobre os principais acontecimentos na Semana de Alta Costura de Paris. Mas antes disso, deixa eu te explicar o que é alta costura, porque todo mundo fala de alta costura, porque esse nome é tão renomado, tão diferente, e não é uma semana de moda comum. A alta costura é uma categoria protegida por lei lá na França. Então não é qualquer marca de moda ou casa de moda, como a gente diz, que pode usar esse nome de haute couture. Não, existem regras que ela precisa seguir para ela conseguir usar esse nome e se apresentar no desfile de alta costura. Então essa casa precisa ter um ateliê em Paris, precisa ter uma quantidade específica de costureiras e apresentar uma coleção inteira feita à mão, sob medida, 2 vezes por ano no desfile de alta costura. E é um negócio sério, tá? Quem regula isso é uma federação, a Federação de Alta Costura, que inclusive monta o calendário anual dos desfiles. Nessa edição foram 30 casas desfiladas em 4 dias, na edição passada foram 28 casas, então esse número aumentou bastante. Só para você não se confundir. Aqueles desfiles que a gente vê, que tem em Milão, em Paris, em Nova York, são os desfiles prêt-à-porter, que são roupas padrão que depois você consegue comprar na loja. Já a alta costura, que é esse desfile que acontece em Paris, são peças feitas sob medidas e são peças exclusivas, então o processo é bem diferente. Mas não se engane, apesar dessas peças serem caríssimas, chegando a mais de 1 milhão, elas não representam o lucro principal dessas marcas, tá? Grande parte do faturamento vem dessas peças desfiladas nesse desfile prêt-à-porter e dos acessórios, das bolsas, do perfume, tudo isso. E aí você pode até se perguntar por que elas mantêm esse ateliê caríssimo e produzem essas peças caríssimas por uma coisa que nem representa parte do lucro das casas. A alta costura é feita principalmente para os estilistas mostrarem toda a habilidade e toda a técnica que a casa tem. Então é o poder, o que a casa pode mostrar, o que a casa pode criar e conseguir brincar com todas as formas, modelagens, porque ela não foi feita para ser algo tão comercial assim. E uma coisa que eu esqueci de falar é que esse desfile acontece 2 vezes por ano, em janeiro e em julho. Em janeiro eles apresentam primavera e verão, e em julho eles apresentam outono e inverno. Tá, agora vamos voltar a falar sobre o que rolou na semana passada. Teve a estreia de vários estilistas em casas ao mesmo tempo. Uma das estreias mais esperadas na alta costura foi a do Pierpaolo na Balenciaga. Ele tinha vindo da Valentino, então as pessoas estavam muito intrigadas com o que ele ia fazer na Balenciaga, porque a Balenciaga do Demna é muito diferente do que ele fazia na Valentino, então muita gente estava esperando assim o que ele ia fazer na alta costura. E o resultado foi algo muito parecido com o que ele fazia na Valentino, que acabou decepcionando muitas pessoas. Ele trouxe também tecnologia, tecidos mais tecnológicos. Ele apresentou uma nova forma de escanear o corpo da modelo e fazer a roupa exatamente no molde do corpo da modelo, mas tudo pareceu remeter um pouco ao que ele fazia na Valentino e não tinha nada muito especial, principalmente em comparação com o que o Demna fazia na Balenciaga, que era sempre alguma coisa muito fora da casinha. Então, realmente, esse desfile não foi uma coisa uau. Ele trouxe coisas interessantes, mas mais do mesmo. A segunda estreia foi a do Duran, na Jean Paul Gaultier. Ele já tinha feito outro desfile, mas essa foi a estreia dele na alta costura. O desfile passado tinha sido um pouco polêmico, principalmente sobre a forma como ele retratou as mulheres, então isso foi um pouco polêmico. E dessa vez ele explorou bastante as formas. Ele misturou escaneamento digital com impressão 3D. Ele usou uma jaqueta do Jean Paul Gaultier para transformar em uma nova peça. Ele trabalhou muito com essa questão das formas. Ele falou também que queria brincar com essa questão da tecnologia, que se inspirou um pouco também na Maria Antonieta. E novamente a crítica ficou dividida. E teve gente que não gostou, que achou que era uma coisa muito projeto de formatura, que parecia uma grande palhaçada e não tinha muita cara de alta costura. Eu particularmente gostei. Eu tô ansiosa para ver qual celebridade vai usar primeiro, apesar das roupas não serem muito práticas ali. Mas sim, tem peças bem interessantes e eu tenho certeza que a gente vai ver essas peças no tapete vermelho. A gente também teve a estreia da Maria Grazia Chiuri na Fendi. Ela tava na Dior por muito tempo. As pessoas estavam um pouco cansadas dela na Dior. Eu também estava, porque parecia que ela sempre fazia a mesma coisa. E dessa vez ela resolveu apresentar a coleção de alta costura em Roma e não em Paris, que é a cidade dela e da marca. Bom, não teve nada de muito espetacular, ela realmente retomou os códigos antigos da Fendi, fez coisas interessantes, e trouxe a baguete, trouxe algumas transparências mais interessantes. Assim, não é nada uau, mas interessante. E falando de Dior, a gente teve também o Jonathan Anderson, que estava super na mídia, porque foi ele que fez o vestido de noiva da Taylor Swift. Então tava todo mundo louco pra saber, e ainda estamos, como que foi o vestido da Taylor Swift. E no final do desfile teve justamente uma noiva, e todo mundo ficou se perguntando, será que esse vestido tem alguma coisa a ver com o vestido de noiva que a Taylor Swift usou? Eu fiquei super curiosa e eu não vejo a hora de ver o vestido de noiva da Taylor Swift feita pelo Jonathan Anderson na Dior. Ele fugiu um pouco do clássico daqueles vestidos, então ele usou muitas amarrações, torções, arapeados, desfiados, coisas que mudam ali com o movimento. Também usou o artesanato indiano, teve bastante coisa técnica nessa coleção.
Eu achei bem promissor pra Dior, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho por enquanto. A Dior tava numa fase bem ruim com a Maria Graça Curie, eu já tava cansado de ver as mesmas coisas, então acho que ele trouxe esse ar mais novo pra Dior e eu tô ansiosa pra ver o que ele vai fazer nas próximas. E na Chanel a gente teve também o Mathieu Blazy, que trouxe a segunda coleção dele, e essa coleção foi inspirada ali quase num conto de fadas, de fábulas. O cenário era ali com flores, com pés de feijão. Ele mesmo falou que achou um desses livros no apartamento da Gabrielle, que foi isso que inspirou a coleção. Então ele resolveu explorar isso, mas seguindo os códigos da Chanel, tinham roupas que tinham forro com coisas escritas e que poderiam ser personalizadas de acordo com a cliente na alta costura. E ele resolveu finalizar esse desfile não com um vestido de noiva, porque para quem não sabe é tradição dos desfiles de alta costura finalizar com um vestido de noiva, mas o Mathieu resolveu finalizar com um vestidinho preto, porque segundo ele, a Coco Chanel não se casou e ela sempre dizia que tudo que uma mulher precisava era de um vestido básico tubinho preto. E foi exatamente isso que ele fez no final do show. Eu achei bem empolgante. A Chanel já tava ficando meio monótona com a Virginie Viard, então eu gosto dessa visão dele e achei bem interessante para essa nova coleção. E por último, a gente tem quem abriu essa semana de moda e com um tema que passou por todas as casas, que é essa inovação, talvez essa tecnologia, que é o Daniel Roseberry na Schiaparelli. A Schiaparelli é conhecida por esse surrealismo, mas ele levou ali para outro nível. Então ele usou bastante látex, às vezes até da mesma cor da modelo, para parecer que era realmente até a pele dela. Outras vezes de outras cores, ele brincou bastante com esse material. Ele usou LED também, então alguns vestidos acendiam por baixo, o que eu achei uma pena, porque pela iluminação do desfile quase não dava para ver. Só depois que saía do ambiente do desfile que você realmente conseguia ver que tinha algo aceso por baixo. Então acho que se o ambiente fosse um pouquinho mais escuro, ia dar um impacto melhor. Mas enfim, tinha bastante inspiração com o fundo do mar, com ouriços, com escamas de peixe. E uma coisa que chamou a atenção foi que um dos vestidos desfilados horas depois, apareceu na Zendaya na premiere do filme Odisseia. E o que a gente descobriu depois é que ela enviou o stylist dela, o Law Roach, lá para Paris para buscar o vestido para ela. Então ele pegou um jatinho, assistiu o desfile lá em Paris, voltou para Londres e ela estava lá bela com o vestido de Schiaparelli que tinha desfilado de manhã e ninguém falava de outra coisa a não ser o quão incrível era isso. E voltando a falar de Schiaparelli, eu acho que o Daniel continua fazendo um trabalho bem consistente. A mídia inclusive falou que se a IA faz de um jeito, ele faz melhor. E talvez isso seja até verdade. Eu acho que ele super combina com a marca. Eu acho difícil, por enquanto, a gente ver a Schiaparelli sem o Daniel. Mas eu vi alguns comentários que eu concordo, que ele ainda se contém muito nessa estranheza da Schiaparelli, porque ela ainda assim precisa ser vendável. Então ela tem um pezinho ali no estranho, no exótico, de explorar mais essa parte, mas não totalmente, porque ele se segura, porque ainda é uma marca de luxo e ainda precisa ser vendável, enfim, precisa vender. Eu concordo também com esse pensamento de que às vezes ele se segura muito e acaba ficando um pouco repetitivo tudo. É sempre a mesma coisa, um busto, uma orelha. Eu acho que ele precisa ver formas de inovar e continuar sendo uma marca que vende bem. Então é o que eu falei. Esses desfiles de alta costura não representam um lucro da marca, mas eles mostram para o mundo o que a marca é capaz de fazer. Eles são quase uma mídia espontânea, uma publicidade da marca. E tudo isso acaba vendendo indiretamente outras coisas da marca, bolsas, perfumes, acessórios. Esses looks e esses vestidos super elaborados, inatingíveis, existem para gerar esse desejo de compra da marca de produtos mais acessíveis e de entrada. Um vestido inatingível existe exatamente para criar esse desejo de uma pessoa de consumir uma coisa daquela marca, nem que seja um produto de entrada. Por isso que um momento como a Taylor Swift usando um vestido de noiva da Dior vale tanto. Aquele vestido específico não está à venda e talvez um vestido da Dior seja inatingível, mas isso cria um desejo pela marca. Talvez um fã da Taylor Swift realmente não consiga comprar um vestido da Dior, uma bolsa da Dior, mas o fato dela usar um vestido da Dior acende um desejo nele e ele pode acabar comprando um batom, um perfume, algo que seja mais de entrada e consumindo a marca de qualquer jeito. Essas foram as principais casas da semana de alta costura. Como a gente percebeu, muitas delas exploraram essa questão da inteligência artificial, da tecnologia, de novas técnicas e também muitas delas olharam para o passado para conseguir reinterpretar esses códigos da marca para o momento atual. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu desfile favorito, qual foi o desfile que você menos gostou. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!